Os Estados Unidos afirmaram que vão definir quais serão os termos para a rendição do Irã na guerra. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou em entrevista coletiva que vão estruturar quais devem ser os termos para que o Irã se renda, mas não entrou em detalhes sobre quais seriam esses termos. A fala acontece logo após o presidente Donald Trump dizer que não haveria acordo com o Irã, a não ser uma rendição incondicional. Pete Hegseth esclareceu também que quem vai definir os termos para o fim do conflito será Trump. Vamos falar sobre esse conflito, não é mesmo, que acontece no Oriente Médio entre Irã, Israel e também Estados Unidos agora, com Antônio Jorge Ramalho, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Olá, professor, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News, que alegria recebê-lo, viu? Obrigado, Daí. Eu que agradeço o convite. Professor, Mojtaba Khamenei foi escolhido sucessor do Ayatollah, o pai dele, Ali Khamenei, assassinado logo no primeiro dia do conflito. Ao contrário do pai, ele que tem 56 anos é discreto. Nunca ocupou um cargo no governo, pouco aparece em público, não fez discursos e muito menos falou com a imprensa. A nomeação parece ter agradado o governo iraniano, mas Trump disse não estar feliz com a nomeação. Eu gostaria de saber do senhor, que o senhor fizesse uma análise para a gente de quem é, não é mesmo, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. E ao assumir o cargo, ele já vira um alvo, professor? Ele já era um alvo antes de assumir o cargo, pelo simples fato de ser filho do Ayatollah. Sim, ele continua sendo um alvo. Israel já declarou que procurará eliminá-lo, e se o fizer, será inócuo, porque tanto a Guarda Revolucionária como o Conselho dos Notáveis, né, a Assembleia dos Notáveis e a Guarda Revolucionária já têm os próximos sucessores dos atuais líderes. O Irã vem se preparando para esse conflito há pelo menos 2 décadas e já tem protocolos para agir, como agiu agora rapidamente, nomeando o Khamenei. Uma das razões pelas quais ele foi escolhido foi essa oposição vocal de Trump, foi o fato de Trump dizer que ele era inaceitável. Ele, na verdade, não era a primeira opção que se cogitava até algumas semanas atrás, até o início desse conflito, porque o pai dele havia se posicionado contrário à hereditariedade de sucessões, né? Uma das razões pelas quais se fez a Revolução Islâmica lá em 79 era contrapor-se a essa visão de uma sucessão hereditária, que é o que agora Israel tenta promover no Irã ao propor o filho do Shah, Reza Pahlavi, como uma liderança possível de assumir a oposição iraniana. Ele também não era a primeira opção porque não chegou digamos, a hierarquia, ao topo da hierarquia entre as organizações, entre a organização religiosa do Irã. Ele está um degrau abaixo, então teria ainda mais tempo que passar, ele teria que mostrar mais serviços, etc. Amadurecer, é um pouco assim que funciona, para posicionar-se, né? A Larijani era talvez a pessoa identificada como o provável líder, mas as circunstâncias mudaram e uma das maneiras de o Irã comunicar ao mundo que ele permanece unido, que as 2 principais forças políticas, o clérigo e a Guarda Revolucionária Islâmica, estão unidos, era justamente buscando indicar alguém que é conhecido pela descrição que você mencionou, vai continuar se escondendo, literalmente, porque já se viu o que aconteceu com o pai, mas também porque ele fazia essa relação. O pouco que se sabe da atuação política dele
é a de que ele sempre esteve mais ligado à chamada linha dura, foi ele quem promoveu a eleição do antigo presidente Ahmadinejad em 2005, e sempre promoveu esse vínculo, sempre foi um canal de comunicação privilegiado entre os clérigos e a guarda revolucionária. Então, era a pessoa com um perfil mais apropriado para simbolizar a resistência à opressão que vem de fora, Israel e Estados Unidos, e ao mesmo tempo a união, a unidade, a decisão de permanecer coeso do governo iraniano, mesmo tendo perdido sua liderança. A última coisa que se pode dizer a favor dele, ou em relação a ele, na verdade, é que é um veterano da guerra do Irã, Irã-Iraque, né? Dos anos 80 ainda. Então também não é só um clérigo, é uma pessoa que tem experiência de combate, é uma pessoa que tem uma relação especial com uma milícia de elite da Guarda Revolucionária Islâmica. Portanto, na verdade, o que aconteceu é que o Irã deu um passo na direção de mais unidade e numa direção de mais linha dura, né? de uma resistência mais aguerrida e mais estratégica. Entendi, ótima explicação, muitíssimo obrigada, viu, professor? Só para a gente entender e também explicar para quem está em casa, no Irã existe o líder supremo, tem também o presidente, o governo e a guarda revolucionária, como o senhor mencionou. Gostaria que o senhor explicasse como funciona esse sistema e qual o papel da guarda revolucionária na trajetória política, não é mesmo ele não tendo nunca ocupado um cargo político, mas assim, qual que é o papel da Guarda Revolucionária na história do Khamenei? A Guarda Revolucionária tem um papel central na construção do regime pós-79. É o principal braço armado. Eles têm uma marinha, uma força aérea própria, um sistema de inteligência também próprio. Tem uma certa autonomia. Quer dizer, o Irã é um sistema político extremamente complexo, como você mencionou. Embora os ayatolás deem a última palavra e essa Assembleia dos Notáveis, né, seja quem escolhe, por exemplo, os sucessores, etc., ele tem traços democráticos. Já pega, se você olha para o nome da República Islâmica do Irã, já é uma contradição. Se é islâmico, ele está talhado, é uma comunidade que se organiza politicamente em função das leis divinas, das leis reveladas pelo profeta. Se é república, é o governo do povo. Eles conseguem, digamos, diluir esses conceitos, criando uma espécie de um conjunto de canais alternativos de legitimação do regime. Não tem funcionado, como temos visto, tem gerado uma série de disfunções do ponto de vista econômico. É claro que eles vão colocar isso na conta das sanções, mas é um regime, do ponto de vista da gestão econômica, muito ineficaz. A prioridade é realmente armar-se, porque é um país que se vê desde 79 ameaçado, com a sua existência ameaçada. Mas a gestão da economia é desastrosa. Todo recurso que se consegue amealhar é direcionado, em parte, para a guarda. A própria guarda tem acesso e controle da exploração de petróleo. Mas existem canais de comunicação, quer dizer, uma sociedade bastante sofisticada. Por exemplo, o papel das mulheres, a despeito de tudo que a gente vê aqui no Ocidente, elas têm muito mais liberdade do que nos países do Golfo, por exemplo. Inclusive em termos de representação política, de participação política. Os estudantes têm uma participação política tradicional, secular, no Irã. Então é uma sociedade extremamente complexa, pouca gente conhece o seu funcionamento de dentro. Eu estou longe de ser um especialista em Irã. A gente segue há pelo menos 30 anos o que acontece lá, mas eu diria que só se pode considerar um especialista em Irã quem lá viveu, quem fala o idioma, enfim, quem lá esteve por muito tempo e tem a capacidade de entender o que está acontecendo. Nós temos acesso às informações que vêm
na mídia ocidental, principalmente, agora, nos últimos anos, de uma maneira mais intensa com a mídia chinesa, com a mídia russa, com a mídia dos países do Golfo, né, Al Jazeera e etc. Então, a gente tem essa visão de conjunto, mas ninguém aqui no Brasil, que eu saiba, tem uma experiência profunda de entender, poderia lhe explicar com total segurança. O que eu posso dizer é que existe um arranjo político que nos últimos anos, nas últimas 3 décadas, colocou esses 2 atores no centro das decisões políticas. A Guarda Revolucionária e a Assembleia dos Clérigos. O que aconteceu com esse ataque foi uma transferência de poder que havia maior entre os clérigos para a Guarda Revolucionária. O que também aponta na direção de uma resistência maior e de mais linha dura, se você quiser. A Guarda tem confiança no atual líder e isso foi determinante para a sua escolha. Seria certamente alguém que merecesse a confiança da Guarda Revolucionária. Mas eles estão preparados, como eu disse antes. O que é crucial entender é que, enquanto os americanos estão olhando para quem é a pessoa, tentando personalizar ataques, né, decapitar o regime, sem saber exatamente o que vem depois, a sociedade iraniana se reuniu, se tornou mais coesa depois desse ataque. A Guarda Revolucionária tem os seus protocolos de sucessão. Se o Mojtaba for assassinado, ele será substituído rapidamente, como foi agora. Lembre-se, ano passado houve um acidente de helicóptero, morreu o presidente. A mesma coisa, ninguém sabe se foi enfim, um ataque terrorista, né, ou de Israel, da CIA, ninguém sabe, ou se foi de fato um acidente. Parece que foi um acidente mesmo. E muito rapidamente o parlamento se reuniu e elegeu um novo presidente. Então, eles estão atuando com base na premissa de que, obviamente, ninguém quer isso, mas as suas lideranças são descartáveis. O projeto político, não. As instituições, não. Elas estão sólidas, estão determinadas a resistir. Isso contrasta muito fortemente com a posição dos Estados Unidos, que parece ter decidido, né, insuflado por Israel, ter decidido bombardear o Irã para ver o que acontece. E a cada dia vem com uma justificativa diferente, né, o governo americano, do porquê do bombardeio e de quais são os seus objetivos. Não há clareza, ou pelo menos se há clareza, o governo americano não foi capaz de comunicar a ninguém acerca do que ele espera atingir uma vez findo esse conflito. Esse objetivo ainda é um mistério, não é mesmo, professor? Assim, ainda não se sabe ao certo que nenhum foco como ele tinha na Venezuela não aparece agora neste conflito, não é mesmo? E essas falas dele, de Donald Trump e também de Netanyahu, que não aceitaram, assim, não concordaram com essa nomeação do Mojtaba Khamenei, Quais podem ser os reflexos, né, assim, dessa tensão na tensão internacional, essas falas que não apoiam essa mudança no cargo? Só vai auxiliar a fortalecer o governo. Eu não tenho a menor dúvida. De outro lado, Putin já reconheceu, a China já reconheceu, disse que não consideraria legítimo tornar o atual líder um alvo. O sultão do Omã já reconheceu também, ou seja, se os Estados Unidos continuarem falando, eles perderão ainda mais credibilidade com esse tipo de posicionamento. Professor, vamos falar um pouquinho de petróleo? Deixa eu pegar aqui, neste momento, o barril, não é mesmo, tipo Brent, está no 89 dólares e 70 centavos. Nós vimos aí que atingiu um alto número no fim, não é mesmo, nesses últimos dias, passou de 100 dólares o barril. Quais são os reflexos também desse fechamento do Estreito de Hormuz, que ainda continua fechado, deve continuar assim nos próximos dias, esse valor mais alto do petróleo que não se via desde o início, né, não chegava aos 100 dólares desde o início da guerra da Ucrânia com a Rússia?
Olha, depende da duração do conflito. Já foi desastroso, o petróleo já chegou a esse patamar, pode dobrar, pode chegar a 150 a $200, dependendo de quanto tempo dure. Nós estamos falando de um estreito pelo qual passa 20, 21% do petróleo e do gás consumidos no mundo. É, a maior parte desse petróleo e gás vai para a China, para a Índia, para o Japão, Coreia, o que significa que já houve uma redução da atividade econômica lá. As refinarias nesses países já reduziram o seu processamento, porque o grande problema seria se interrompesse a produção do petróleo e do gás e o funcionamento das refinarias, porque por enquanto o que o governo americano diz é o que ele é um wishful thinking, né? Eles estão desejando que seja assim. Eles dizem que vai ser um conflito curto, que vai acabar, talvez tenham em mente o que aconteceu na Venezuela. Mas se por exemplo, você interrompe o funcionamento de uma refinaria, você vai levar semanas para retomar essa produção. Nós estamos muito próximos de uma desorganização dos fluxos produtivos, parecido com o que aconteceu durante a Covid. Então, fechar o estreito e permanecer fechado por muito tempo pode levar a uma depressão na economia global. Então, acontecer esse choque de oferta, é isso mesmo, professor? Isso pode acontecer se não abrir nos próximos dias as condições de armazenamento também dos países produtores, também influencia muito. E isso pode chegar a refletir, por exemplo, no preço da gasolina, né, do combustível que a gente usa aqui no Brasil? Não tem a menor dúvida. Já está refletindo. Nos Estados Unidos, onde esse canal de transmissão é mais automático, já subiu. Nós estamos falando o FMI estima que cada 10% no aumento do preço do barril de petróleo implica menos 0,15% do crescimento global, do PIB global. Nós já tivemos aí algo como 30%, 40% de aumento do barril de petróleo. Com a possibilidade de dobrar. Nós estamos falando de um choque parecido com o que aconteceu nos anos 70. Não há como conter as consequências desse tipo de choque por muito tempo. Então, pressiona a inflação em toda parte. E nós estamos olhando aqui, falando só do petróleo e do gás, mas que diz respeito ao transporte. Mas você tem que olhar também para a parte por exemplo, de fertilizantes, você tem que olhar para o combustível de aviação, você tem que olhar para o combustível dos próprios navios petroleiros. Quando você começa a levar todos esses preços, isso impacta todas as cadeias produtivas. Hormuz agora está fechado, em parte pela ameaça da Guarda Revolucionária, em parte porque nenhuma companhia de seguro está disposta a emitir um seguro para quem quiser atravessar o estreito. Se isso se prolongar por mais alguns dias, as repercussões na economia global em seu conjunto podem ser desastrosas. Nós estamos falando aqui de um risco de recessão. Então, é extremamente delicado esse momento. É importante que haja uma tentativa de reconstrução do diálogo diplomático, e não é com esse tipo de bravata do governo americano que isso vai acontecer. E, professor, corremos o risco aí desse barril chegar a mais de 120, 130 dólares. E se isso acontecer, quais serão os reflexos globais disso? E para o Irã, esse estreito de Hormuz fechado é interessante para o país nesse momento? Não, claro que não. Ele escoa a maior parte do seu óleo por lá. Mas é uma carta que ele tem na manga. Ele consegue, com isso, impedir o funcionamento da economia global. Nós estamos falando de alguma coisa que, sim, o barril pode dobrar. Tem gente trabalhando com cenário não só de 150, como de 200 dólares. Ninguém hoje sabe até onde isso vai, porque depende de quanto tempo o conflito vai permanecer. E por quanto tempo se vai conseguir economizar, digamos assim,
os estoques que já há nas refinarias para que elas possam funcionar, apenas uma diminuição da atividade produtiva, ou se perdurar por muito tempo, vários desses países, por exemplo, não têm onde estocar petróleo e gás, então eles vão ter que interromper a produção. Se interrompe a produção, para retomar, você está falando de semanas, você não está falando de dias. O que vai gerar uma escassez. Então, nós estamos falando de uma economia global que está completamente interligada, funcionando na base de fluxos contínuos, né? Essa história do just in time. A China, prudente, que esperava que isso pudesse acontecer, trabalhava com esse cenário, tem cerca de 250 dias de estoque agora de petróleo para manter sua economia funcionando. O Japão não tem, a Índia não tem. Então, a Índia, por exemplo, já negociou com os Estados Unidos a suspensão das sanções decorrentes da compra de petróleo da Rússia, que já se prontificou a vender, não só para a Índia, como também para a Europa. Quem saiu ganhando até agora desse conflito foi Israel, muito claramente, porque emerge como uma potência mais relevante, na medida em que o Irã sofreu perdas importantes, não só da sua liderança, que eu acho que não é a mais relevante, mas de sua infraestrutura produtiva, mas a Rússia também sai vencendo nesse conflito, e a China, que silenciosamente está ali observando tudo e deixando os Estados Unidos cometerem erro após erro e, com isso, diminuírem a sua relevância no cenário global. É um momento muito tenso, temos que nos preocupar, e isso desorganiza os preços, desorganiza os cenários com que os escritórios de economia, né, trabalham. Hoje já não há confiança, por exemplo, como havia há uma semana, de que nós caminhamos para uma redução da taxa de juros brasileira em 0,5. Não há mais clareza com relação a como o Fed vai reagir, porque você tem um impacto inflacionário muito importante, ainda muito difícil de dimensionar, mas que já começou a se fazer sentir. Então, se havia o interesse de reduzir as taxas de juros, na semana que vem o Fed tem uma reunião, se havia o interesse em forçá-lo a reduzir as taxas de juros, todo esse trabalho que o presidente Trump fez até agora afasta o Fed desse objetivo. Então, é muito contraditória a atuação dos Estados Unidos, na medida em que ele não tem clareza sobre o que ele quer, ele não definiu um objetivo político, ele não comunicou esse objetivo político, entretanto, realizou, do ponto de vista tático, manobras muito exitosas, só que o êxito tático não garante o êxito estratégico. Os Estados Unidos já cometeram um erro estratégico muito importante e agora trabalham para tentar, antes que os mercados entrem em colapso, anunciar que o que ele fez até agora é positivo, foi uma vitória, porque esse presidente não aceita nada abaixo disso, né? E o cenário positivo seria isso, seria ele simplesmente ir lá na rede social dele e declarar que ele matou o Khamenei e que por isso ele tem uma vitória, que agora o Irã atrasou o seu programa nuclear, o Irã atrasou vai precisar reconstruir sua infraestrutura econômica, parte da sua infraestrutura econômica, tudo isso é verdade. Agora, isso é uma vitória para os Estados Unidos. Vamos torcer para que ele se convença de que sim, e isso leve os Estados Unidos a se sentarem à mesa de negociação. Certo, professora, eu vou trazer então a nossa conversa agora aqui para a América, não é mesmo? Porque é um outro assunto que movimentou bastante os noticiários e também aqui o nosso país, o Brasil, porque Donald Trump deu uma declaração que cogita oficializar uma medida que também já movimentou muito o Congresso Nacional Brasileiro, que é transformar as facções criminosas aqui do país em grupos terroristas, oficializar, não é mesmo, essa medida. O que isso significa na prática, professor? E quais são os riscos, né? Explica para a gente o que significa isso, então, se isso realmente acontecer, essa decisão de Trump. Olha, isso significa que se os Estados Unidos declararem que essas organizações criminosas são grupos terroristas, eles estão legalmente autorizados a realizar
invasões nos países onde operam essas organizações. Então, ao contrário do que aconteceu agora, por exemplo, esta guerra que os Estados Unidos estão travando contra o Irã, ela não é só ilegal do ponto de vista do direito internacional, quer dizer, é um ataque, viola a Carta da ONU, né, o artigo 2º da Carta da ONU, porque é um ataque armado a um país e que não acontece em legítima defesa. Eles estão agora distorcendo os fatos para tentar caracterizar isso como se fosse uma guerra que está em curso há décadas. Não é o caso. Mas é inconstitucional, esse ataque é inconstitucional. Só no sistema político americano, somente o Congresso pode declarar guerra. Então, os Estados Unidos estão cometendo, o atual governo dos Estados Unidos está cometendo uma ilegalidade do ponto de vista do seu próprio sistema político. Ao caracterizar uma organização criminosa como um grupo terrorista, isso não aconteceria. Ele não estaria cometendo uma ilegalidade. Ele poderia empregar força fora do seu território, ele violaria o direito internacional, mas não violaria a própria Constituição. E principalmente legitimaria esse tipo de atitude. Então, qualquer pessoa que defenda que os Estados Unidos façam isso, está, na verdade, convidando os Estados Unidos a fazerem aqui no Brasil o que eles fizeram na Venezuela e o que eles estão fazendo no Irã. Quer dizer, essa é uma atitude completamente irresponsável do ponto de vista de uma liderança política brasileira. Convidar um governo com as características que nós conhecemos, o governo americano, que muda de opinião e muda de objetivo conforme o escândalo do dia que ele queira encobrir, a eleger o Brasil como o próximo alvo. É disso que nós estamos falando. As organizações criminosas que atuam no Brasil são um problema extraordinário. A primeira maneira de combatê-las passa pelo combate à lavagem de dinheiro, pela identificação de quem são os beneficiários, quem são os capos, né, quem são os chefes dessas organizações, e pelo combate ao tráfico de armas. E a maior parte das armas, os últimos dados do Fórum Nacional de Segurança Pública apontam, quase 90% das armas apreendidas aqui vêm dos Estados Unidos. E através, as que não são de lá, feitas lá, vêm através dos Estados Unidos. Então, se quisermos falar sério sobre combate ao crime organizado, tínhamos que nos sentar com os Estados Unidos, nos sentarmos com os países vizinhos e dizer como é que nós nos organizamos para combater o crime organizado, porque as organizações criminosas estão organizadas, têm seus protocolos muito claros, sabem o que querem fazer, não são organizações terroristas, não estão lutando por uma causa, eles querem fazer negócios, e para eles fazerem negócios, eles precisam que haja um Estado sem capacidade fiscal, sem capacidade política de estabelecer uma ordem segura para a população. Então, é um enorme desafio, mas a pior coisa que se pode fazer hoje seria considerá-las organizações terroristas. Primeiro porque falta com a verdade. Eles não têm esse objetivo. Eles podem cometer atos terroristas, atos que amedrontam as pessoas, como queimaram ônibus, etc., mas isso não faz daquela organização uma organização terrorista. Faz dela uma organização criminosa, abjeta, covarde, porque o recurso a um ato terrorista é, acima de tudo, uma covardia contra inocentes. Em geral, as organizações terroristas, ou identificadas a ideologias ou identificadas a religiões, elas lutam por causas. Nenhuma organização criminosa aqui tem uma causa. Eles têm negócios diferenciados, complexos, em vários estratos da sociedade. E é disso que nós estamos falando. Devemos nos unir aos Estados Unidos no combate, trocar inteligência com os Estados Unidos, com os países vizinhos, no combate a essas organizações. Elas flagelam a nossa população, elas colocam em risco os jovens, e não só os jovens, mas não é considerando-as organizações terroristas que nós vamos ajudar a resolver o problema.